Fala, galera, vamos tentar aí. Cara do céu, nessa quarentena a internet tá complicado. Vamos tentar pôr o Vitor na live aí. Opa, conseguiu comprar aí, Roberto? Cara, acho que sim, cara. Vamos lá. Juro que só dá pra comprar de 400 em 400 mega rápido pelo SMS. Então, 400 mega, sei lá, vai dar 15 minutos de live. Então, galera, eu vou tentar fazer aí, tentar passar o Tacar o máximo de pau. conhecimento aí num tempo rápido pra galera aí, então. Nem Vamos que a lá. gente faça uma live a mais depois sobre esse assunto, que é um assunto muito massa. Então, assim, a gente tinha parado nos overrides de lambda, tá? O que é Isso o aí. override de lambda? Você tem aquele mapa de lambda alvo, certo? Que eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Mas você tem outras condições de lambda alvo também. Então, por exemplo, você Certo. tem uma tabela de lambda alvo por temperatura do motor. E daí você vai falar assim, Uhum. tá, mas da onde que vem o lambda? Você tem diversas tabelas, vou tentar explicar do jeito mais fácil. Você tem diversas Tá. tabelas e Certo. ele olha para todas as tabelas. Qual que vai ser o seu lambda alvo? O valor mais seguro, ou seja, o mais rico. Mais rico. Então você tem uma Tá tabela legal. normal de rotação e carga, certo? Só que você tem uma Uhum. outra que é em função de temperatura do ar. Você tem uma outra que é função de temperatura do motor. Você tem uma outra que é em função de EGT, certo? Então você Legal. pode e é por isso que a gente chama de overrides. Por que overrides? O que você faz? Você tem a sua tabela base, certo? Estou abrindo um mapa aqui. E Uhum. se você tiver uma condição que seja mais rica em outra, você tem um override, ou seja, esquece a sua tabela principal de lambda, uma outra tabela assume, tá? Então Bacana. deixa eu abrir um mapa aqui para mostrar para o pessoal. Olha só que legal. Então, assim, ó, essa aqui é uma tabela, tá? Tabela De base, né? tabela de lambda-alvo. Certo, Exatamente, beleza. uma tabela principal de lambda-alvo, beleza? Então, aqui eu defini o meu lambda-alvo em função de RPM e load. Mas aqui eu tenho outras tabelas, certo? Que eu vou mostrar para vocês aqui, vou maximizar elas, que são o quê? Ó, você tem em função de um tempo auxiliar. Isso é bastante utilizado em arrancada. Você tem uma para coolant temperature. Vamos mostrar essa de coolant temperature. Só para a galera entender. Ó, o meu lambda mais rico dessa tabela principal aqui foi 0,80, tá? Aqui, ó. Beleza. E esse 0,80 seria numa rotação muito alta e num boost que a gente nem usava na pista, tipo 1,6 kg, certo? Aham. Respondendo essa pergunta rápida do Eduardo, o que é o ponto preto no mapa? Esse ponto preto no mapa é uma marcação que você faz. Então, depende do que você quiser que ele seja. Eu gosto de, quando eu calibro um ponto, que eu falo, meu, esse ponto está calibrado, não é para eu mexer mais, eu vou Você lá e trava faço essa ele com isso aí, né? marcação. É backspace, que é, você Isso faz essa aí. marcação, né? Então, ó, vou mostrar para a galera aqui, ó. Então, se eu vier aqui, der um backspace, ele marca. Se eu É apertar bacana, é bacana delete, isso ele aí que na apaga. interpolação você não altera o valor que você já calibrou, né? Isso aí. Cara, eu tive uma ideia de live, se você puder anotar, que é o seguinte, tem Claro. muitos atalhos importantes para o ajuste da tabela, tipo de Uhum. interpolação, de como você fazer uma alteração rápida em tempo real, que eu acho que a gente consegue Sim, ligar um simulador e mostrar para o pessoal, acho que vai ser bem massa isso aí. com Então, assim, certeza. ó, vocês viram Beleza. então que eu tinha ali o mais rico possível do mapa era 0,80. Agora, Uhum. olha a minha tabela aqui de coolant temperature. Como que ela é? Uma tabela 2D, certo? Então, olha só. Sim. Até lambda, até temperatura 89 do motor, o meu lambda alvo era 1,29, tá? O que isso significa?
Isso significa que que eu não estou olhando para... Eu não vou ter um override de lambda-alvo de 89 graus para baixo. Sim. Perfeito? Ele vai seguir a tabela principal, né? Vai seguir a tabela principal. Quando chega em 90, você vê que ele já dá o meu lambda-alvo já é 0,80. Então, o que acontece? Eu vou ter um override de 0,80. Mesmo se eu estiver na lenta, se eu estiver em qualquer lugar, certo? Por isso que muita gente, às vezes, conversa comigo e os caras falam assim, cara, mas às vezes você trabalha muito pobre na lenta, por que você faz isso? Não é bom trabalhar mais rico para resfriar? Dois motivos. Primeiro, que eu não estou tão preocupado na marcha lenta com temperatura de câmara de combustão, certo? Sim. Mas, se o meu motor estiver excessivamente quente, eu vou ter um override por temperatura. Você entendeu? Então, Sim. você consegue trabalhar mais pobre ali, porque você sabe, cara, se a temperatura subir, eu vou ter um combustível adicional ali por conta de lambda-alvo. E daí o que Sim. acontece? Com isso eu estou mais protegido, né? Então, olha só, a 95 graus eu já tinha um override de 0,78, né? A 100 graus eu tinha um override de 0,78. Daí alguém pode perguntar assim, tá, mas que lambda que eu uso aí? Aí eu, nesse caso, vou dar uma dica para a galera. É muito importante você testar a faixa de inflamabilidade do seu motor. Então, você pode ter certeza que se eu coloquei ali 0,78 a 100 graus Celsius, 0,76 já estava falhando ignição, já estava falhando muito por lambda rico, tá? Porque eu sempre faço esse teste. Então, vamos lá, para quem não pegou, back to basics. A temperatura da câmara de combustão está diretamente relacionada com o lambda que você está usando, certo? Existe uma coisa que chama faixa de inflamabilidade, ou seja, o seu motor funciona, você tem a combustão sem ter misfire, sem ter falha de um valor de lambda de um rico até um pobre, certo? Então você tem uma faixa. Fora dessa faixa, seu motor já começa a falhar. Minha recomendação, sempre pesquise ela. Saiba qual é a faixa do seu motor, certo? Então, e eu pego nessas em altas temperaturas, eu coloco o valor de lambda, que é um pouquinho mais pobre, ali tá bem no limite ali da faixa de inflamabilidade, entendeu? Isso é só testando para você saber. Porque Para daí quem eu sei... quiser, para quem quiser se aprofundar também, tem um vídeo que a gente fala só de Lambda e o Roberto dá uma explicação muito legal sobre isso aí. Tá lá no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, galera, tem muita coisa. Tem acho que Tem. 23, 24 vídeos que cada vídeo tem pelo menos meia hora. Então, para aproveitar a quarentena aí É bem legal. é bem legal. Então, esse é um tipo de override que eu gosto de usar muito. E tem vários outros aqui, ó. Então, tem override de Engine Load Average, tá? A gente já falou sobre Engine Load Average nessas lives, que a gente... Imagina o seguinte, o Engine Load Average, ele olha a carga do motor ao longo do tempo. Então, é aquele negócio, tipo, você coloca o motor numa condição de 100% de load, por 2 segundos é uma coisa. Agora, você coloca 100% de load, que nem aquele exemplo que eu já dei numa live. Do Você carro pega um motor 1.0, né? 1.0, pega uma estradona lá, que tem muito no Rio Grande do Sul, aquelas estradas que você anda 100, 150 quilômetros, certo? Vai lá e você fica você Pisa pode tudo. chegar e ficar com uma carga alta no motor por muito tempo, certo? Por muito tempo. Então, isso você pode aplicar um override de lambda para essa condição, certo? Exatamente como fazem as montadoras. Olha outra coisa que legal. Você tem a possibilidade, que aqui a gente não tinha configurado, mas aplicar vamos ver o que perguntaram aqui. Coloca o link do YouTube. Show de bola, galera. A gente faz um post no direct. A gente joga no Telegram, tá? Entra lá no Telegram, que a gente, ó, o Glaucio mandou, mas no Telegram a gente vai mandar também para vocês. O Fábio Então, perguntou se em qualquer rotação que você faz esse override.
será que é o override ou o teste? Porque, assim, como Não sei. a rotação tem uma influência na medição do lambda, teoricamente, essa sua faixa de inflamabilidade não é fixa para o seu motor, né? Ela varia conforme a rotação. Então, é importante você descobrir ali, fazer testes. Geralmente, eu faço em 3 rotações ali, que são rotações importantes do motor, e para É o saber se teste, né? lambda e outra, né? Vamos, vamos compartilhar um negócio legal. Pensa comigo. Você já está colocando um override porque já tem um problema. Então, você trabalhar ali rico, que tem uma falhinha de motor, não vai ser o fim do mundo. Às vezes é até melhor, certo? Porque, assim, isso que a gente está falando aqui é para uma aplicação. Cara, eu estou numa corrida lá de 6 horas, ou eu estou até mesmo numa arrancada. Se tem alguma coisa que saiu do limite, a ICU automaticamente ela já vai tomando suas providências para tentar fazer com que o motor volte ao normal, certo? Então pensa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O motor está aquecendo. Pode ser só porque o piloto, eu já vi isso acontecer, o cara saiu da pista, foi na grama, vai grama na frente do radiador, o radiador Sim. perde eficiência, certo? Porque não De tem fluxo de ar refrigeração do mais, né? motor, não tem mais fluxo de ar, bloqueia o fluxo de ar ali numa parte do radiador. O que acontece? Uhum. A equipe só vai conseguir resolver isso quando o carro for parar para a box, certo? Sim. Então, e em corridas de endurance você tem as janelas, né? Então você tem paradas obrigatórias. Então, nesse caso, você tem que tocar até a próxima janela, certo? Então, isso é algo. E outra, o piloto nem vê, ele nem sabe que o radiador está tapado, certo? Então, não tem como ele saber. Então, é muito massa que esse eu toma providência sozinha, né? Esse Sim. caso aqui é de temperatura de exaustão, tá? Você vê que a gente não estava usando. Por quê? Lambda 2 o alvo, né? Então, isso aqui nunca vai ser menor do que está no mapa. Então, Aham. quando você não quer um override naquela condição, você coloca um valor de lambda alto, beleza? Por que a gente não usava? Não Certo. tinha GT? Tinha. A gente usa GT em todos os nossos projetos. Turbo. Quando o motor é turbo, a gente usa. Por que não tinha? Porque a gente já teve problemas com o EGT, certo? Ele é um Então, sensor assim, mais sensível, né? ele é um sensor mais sensível, tem uma vida útil menor. Então, o que eu falo assim para a galera? Tenham isso pessoal, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Duas coisas. Sempre que você ativar uma proteção, não esqueça disso, tá? Ah, você configura um limitador de 3.000 RPM. Cara, não se esqueça. Porque às vezes o cara configura uma proteção, daí entra na proteção, daí o cara fica que nem louco procurando por que o motor está limitando 3.000 RPM. E segunda coisa, verifique também qual é a chance. Por exemplo, assim, ó, que nem eu já comentei com a galera. Em corridas de rally, cara, cross country, a gente tinha muito problema com sensores de pressão. Pressão de combustível, pressão de óleo, pressão da água. E a gente trabalha com muitas proteções, principalmente de pressão de óleo, certo? E daí o que acontece? Eu cheguei, eu via isso, estava na corrida com os caras, e daí eu falava para os pilotos, ó, tá acontecendo o seguinte, o sensor não tá aguentando a aplicação, a gente já perdeu 2 sensores de pressão de óleo. E aí? A gente vai arriscar ir para a corrida, dar pau no sensor de pressão de óleo e daí mede uma pressão baixa. Aí se eu desligo o Entra motor, em mas tava tudo proteção. aqui com o motor, é foda, né? É uma situação crítica. Sim. Na época a gente optou por fazer o seguinte, ó, vamos deixar só o alarme no dash, vamos desabilitar a proteção e vamos pro pau. E daí os caras falaram, Aham. velho, dá um jeito de conseguir um sensor bom, cara. E daí a gente comprou os sensores da Texas. Depois eu vou mandar também no grupo do Telegram, que a gente tirou uma foto legal dos sensores. E tá lá andando há meio ano Até sem dar hoje. problema. Legal. Então é bem complicado isso. Por isso que assim, é uma tomada de decisão, entendeu? O Aham. que mais que a gente tem? Então, a gente tem. Esse aqui é a tabela alvo, né? Que está aqui também para facilitar o usuário. Eu tenho a Sim. possibilidade de fazer um trim.
que é um trim aqui? É você aplicar um offset naquela tabela por uma chave, por exemplo, certo? Ah, Então você legal. pode ter chaves que você muda o lambda-alvo, e eu vou compartilhar mais uma coisa com a galera, certo? Quando a gente fala em chaves, entenda que na Motec isso aí é extremamente configurável. Então essa chave pode ser uma chave virtual, por exemplo. Ou seja, eu posso criar uma lógica no Dash lá que vai avaliar, por exemplo, um outro sensor que não tem aqui, tá? E caso aquilo saia fora, aplica uma compensação. Então é um negócio extremamente configurável, certo? É E bem tem legal isso aí, também né? aqui por temperatura de ar, tá? E tem por TPS. Então, se o cara quiser fazer um mapa aí por TPS, Dá um para fazer override também. por TPS, dá para fazer também. Mas, assim, o intuito da live não é falar só de proteção por lambda, né? Porque existem Sim. diversas proteções, certo? Então, repetindo o início da live, basicamente eu gosto de pensar em dois tipos de proteções. Uma proteção que é uma proteção assim, tipo que nem de pressão de óleo. Ó, baixou a pressão, desliga o motor, certo? Certo? Ou uma proteção tipo temperatura da água. A temperatura da água subiu acima de 98, você limita a rotação em 4.000, por exemplo, só para o cara voltar para os boxes, certo? Aham. Então, back to basics, né? Pressão de óleo. Se a pressão baixou, não dá nem tempo do cara andar mais 100 metros, Perde o motor o motor inteiro, vai né? colar, certo? Exatamente. Então, proteção por Uhum. pressão de óleo é tipo de coisa assim, caiu, você dá só um atraso ali de tempo ali para você ter certeza que caiu mesmo, não Que foi não é um uma mau contato, né? oscilação, um mau contato no chicote, e você mata o motor, certo? Agora, Entendi. tem alarmes como pressão de combustível, variáveis, né? Alarme de pressão de combustível, alarme de pressão da água, alarme de temperatura do motor, alarme de temperatura do ar. São coisas que você pode fazer override de lambda, certo? Aham. E eventualmente colocar um limitador para o piloto voltar para o box mesmo, né? Por exemplo, pressão da água. Zerou a pressão da água. Isso é indicativo do quê? Vamos ver se a galera sabe. Imagina o seguinte, eu estou medindo pressão da água, tá? Então, além da temperatura, eu meço a pressão, certo? E daí, essa pressão ela trabalha. Depende muito da temperatura do motor. Se a bomba for mecânica, depende da rotação do motor, né? Mas pensa o seguinte: você está medindo a pressão da água e daí, de repente, a pressão da água foi para zero. O que pode ser isso? Vamos ver se a galera tá afiada aí. Ultimamente os caras estavam. Está um afiado, né? Estou É, olhando para o chat. Vamos ver. vazamento. Vazamento. Isso aí, show de bola. Furou o Sim. radiador. Muitas coisas podem acontecer, mas é legal a gente medir pressão da água justamente por isso. Se você tem um vazamento d'água, de maneira que começa a vazar bastante água mesmo, o que vai acontecer? A água que ainda não vazou esquenta muito, certo? E Sim. daí o que acontece? Vai vapor d'água para o sensor, né? Não que o Aham. sensor não meça a temperatura ali do vapor d'água, ele mede. O problema é que isso aí não vai refletir a temperatura do motor mais, Uhum. Você começa a certo? ter uma leitura falsa, né? Começa a ter uma leitura Do falsa. valor. Exatamente. Então, se você coloca um sensor de pressão da água, você tem essas duas vantagens. Uma, se tiver um vazamento, você identifica o vazamento, Uhum. certo? Agora, se você, que nem o Rodrigo Almeida O falou, você Rodrigo tem mandou uma boa problema também. na junta do cabeçote, o que vai acontecer? Vamos ver se a galera sabe. Cara, ó, vacilei no meu avanço ali, trabalhei com um avanço mais do que eu deveria ali e deu uma estragadinha na junta. O que vocês acham que vai acontecer com a pressão da água? Vamos ver o Depois que tem a mais uma galera pergunta fala. que eu queria fazer para você, viu, Roberto?
Aumentar a pressão da água. Isso aí, exatamente. Sim. Por que vai aumentar a pressão da água, galera? Back to basics. A junta ali, ela é um componente de vedação, certo? A gente tem que entender ali que entre o bloco e o cabeçote, a gente tem dutos, que são dutos que circulam líquido de arrefecimento, tem outros dutos que circulam lubrificante, o óleo, né? E você também tem a câmara de combustão ali. Aham. Então, se você estraga, se você acaba estragando a junta por excesso de pressão e temperatura na câmara, você pode ter aí um vazamento de pressão, ou seja, quando você tem a combustão que sobe muita pressão na câmara de combustão, uma parte Ela dessa acaba pressão indo vai para para o sistema de arrefecimento. a E galeria, né? daí você vai subir a pressão. Exatamente, aí, ó. O Legal. pessoal matou. Então, por isso que é legal você ter um sensor de pressão da água. Então, repetindo, na pressão da água, uma proteção legal é o seguinte: você pode dar um aviso para o piloto, certo? E Uhum. falar para o cara ir para os boxes, não precisa limitar o motor. Porque, tipo, é duro você ter um vazamento que, sim, você teve o vazamento e acabou a água do motor, certo? Leva Sim. um tempo para isso acontecer. Então, dá tempo do cara voltar para os boxes e. Reparar isso aí e até continuar a corrida, né? Exatamente. Exatamente. Certo. Ô Roberto, aproveitando, você falou que com pressão de óleo você mata o motor. Tipo, Uhum. o certo é se matar o motor depois de um tempinho, né? Certo. Em qual outra condição que você acha que seria legal eu fazer um corte desse tipo aí, uma proteção desse tipo, de cortar o meu motor mesmo? Cortar o motor. Deixa eu pensar se tem alguma outra que eu corto o motor. Ó, pressão de combustível eu não corto o motor. O que, que a gente faz com pressão de combustível? Baixou a pressão, a gente faz a gente liga automaticamente a bomba reserva do carro, Uhum. tá? E se continuar baixando a pressão, a gente só avisa para o piloto. Isso aí é uma das vantagens da Motec, porque ela se autocorrige, baixou a pressão, ela aumenta a quantidade de combustível injetada. E isso é um negócio que no curso a gente ensina como fazer essa estratégia que a Motec faz. Porque assim, muita gente fala, ah, cara, vocês ficam falando de Motec, mas eu não uso Motec. Qual Uhum. que é a vantagem? Cara, por exemplo, eu nunca usava nenhuma estratégia para se baixasse a pressão de combustível quando eu usava outras injeções, certo? Sim. Daí, quando eu vi que na Motec tinha uma possibilidade que ela automaticamente compensava essa queda de pressão para Para manter não. o mesmo lambda, pressão de combustível, eu tô falando, eu falei, meu, Sim. vou fazer isso. Então, em outras injeções, eu tenho uma estratégia que se baixa a pressão, eu faço essa compensação aí. É muito legal. Isso aí salva motor, né? Um negócio desse aí. Salva motor. O que mais? Deixa eu pensar que desliga o motor. Deixa eu ver nesse mapa aqui o que eu tenho aqui. Claro. Se tem alguma coisa. Ó, eu tenho de warning aqui. Temperatura do motor que eu não desligo. Pressão da água que eu também não desligo. Alarme de sensor de rotação eu também não desligo. Temperatura de óleo também não. Pressão de óleo desligo, que eu já falei. Sim. Cara, assim, ó, eu já vi pessoas, tem preparadores que às vezes usam para lambda, sabe? O alarme da Motec, o warning, na verdade, as proteções são legais, por quê? Porque você consegue dividir bem as coisas. O que eu quero dizer dividir bem as coisas? Vamos supor que, vamos falar de um alarme bem simples. Temperatura do motor. Acima de 90 é pedido, certo? Aham. Só que você entende que. E o que é muito errado em muitas injeções? Cara, os caras consideram um valor de alarme só. E sem, e Sim. sem delay nenhum. Então, tipo assim, no que entra o alarme, aparece o alarme no dash, já Ela corta o já. motor, já faz tudo ao mesmo tempo.
certo? Sim. Qual que é uma estratégia mais inteligente? Você cria o seguinte, ó, eu tenho o alarme, beleza? Daí você configura primeiro um atraso para entrar o alarme. Ou seja, você fala, ó, subiu a temperatura do motor, ó, espera aí 2 segundos para você ligar o alarme mesmo. Porque, pessoal, talvez isso não seja. Talvez para quem não trabalha com corrida, não tenha essa noção. Mas, pessoal, acionar um alarme sem precisar é um pepino, tá? Já aconteceu comigo de, de eu exagerar ali na calibração do alarme. Tipo, e Uhum. deixar o alarme de pressão de óleo entrar em momentos que não precisava. Ou seja, a pressão de óleo ainda estava legal e já Sim. estava alarmando, certo? Aham. Fica louco, né? Isso, exatamente, é esse ponto. Não só o piloto. Daí o piloto ele vira e fala assim, ó, tá dando alarme de pressão de óleo. Nossa. Então, é o Manda no tipo de rádio. coisa, manda no rádio, galera já vai nego buscar óleo correndo, já vira correria no Aquela box. loucura, né? Você já fica assim, fala, cara, puta, o que será que está acontecendo? E o piloto já não confia mais 100% no carro. Então, um negócio Aham. que é simples, sabe, pode fazer uma super diferença. Por isso que Sim. quando você tem esses tipos de variáveis, tipo temperatura do motor, temperatura de óleo, pressão de combustível, eu sempre deixo um delay assim de uns 3 segundos, entendeu? Ou seja, a variável precisa entrar em alarme. Então, vamos dar aquele exemplo da temperatura do motor. Certo. 85. Chegou em 85, ele fala, putz, estou em condição de alarme, mas ele espera 3 segundos. Manteve em 85 os 3 segundos? Aí Manteve. ele. Daí ele avisa o motor. Ele avisa Aham. o piloto no dash. E Sim. além disso, você pode colocar um outro delay, certo? Que daí é para limitar o motor. Então, por exemplo, na temperatura da água, você dá lá 5 segundos, vai. Passou 5 segundos, avisa o cara, ó, a temperatura da água tá alta. E daí você pode configurar lá, tipo, ó, 30 segundos. Se depois de Uhum. 30 segundos ela continuar alta, daí Aí. você limita ali o motor em 4.000. Então, essas estratégias são muito, muito legais, cara, porque você consegue trabalhar de fato assim com. Você separa realmente um alarme, que é um alarme visual, que é algo que você vai ter no login também, de uma proteção, que é algo que você realmente vai atrás de limitar o motor, eventualmente, certo? Sem contar que a gente tem que lembrar que na temperatura da água tem aqueles overrides de lambda. Então você avisa o piloto, mas ele já sabe, cara, ó, automaticamente eu já vou perder um pouco de desempenho aqui, porque Uhum. automaticamente já vai atrasar um pouquinho o ponto, já vai enriquecer um pouco a mistura, eventualmente vai diminuir um pouco o boost alvo se o motor for turbo, certo? Ele sabe. E daí se essas providências que a gente já deixou calibrado, se elas não fizerem com que a temperatura do motor baixe, daí sim o motor é limitado, certo? Então vocês veem que tem assim uma versatilidade enorme de De proteção do você motor, certo? configurar, né? O Vitão fez uma Exatamente. pergunta aqui, ó. Pode acontecer de ocorrer dois alarmes ao mesmo tempo? Sendo assim, como é seu escolhe? Pode, certo? Daí tem assim, ó, tem duas coisas. Alarme para dash, que é um negócio visual que aparece pro cara. Quando Uhum. você configura os alarmes, você tem prioridades, certo? Então, a ordem que você configura, você determina, ó, esse alarme tem prioridade sobre esse. Por exemplo, pressão de óleo baixa tem prioridade sobre temperatura do ar alta, Certo. certo? Ou, por exemplo, um alarme que eu gosto muito de usar é pitch limit ligado, certo? Então, para evitar do cara, às vezes, tá com o pit limit ligado e esquecer. Então eu deixo piscando lá e falo, ó, pit limit on e coloco a velocidade do carro. Legal. Back to basics. Se alguém não sabe o que é pit limit, em carros de corrida, né, de circuito, você tem uma velocidade máxima no box, que nem em Fórmula 1. O cara não pode ir lá 100 por hora. Então você tem um botão que você coloca um limitador de velocidade para o carro quando o cara entra no pit, para evitar que o cara tome uma punição, certo?
Sim, Então, um alarme que é de pit limit, eu coloco com a menor prioridade possível ali, certo? Porque se você tiver um outro alarme naquele momento, é importante que o cara avise a equipe, entendeu? com Certo? certeza. Então, para Dash, você tem esse tipo de separação. Você programa os diversos alarmes com prioridade. Agora, na ECU, a prioridade é basicamente o que você pediu. Então, por exemplo, assim, vamos supor que para temperatura de motor alta, eu estou com um motor que gira, vai, eu estou com um motor que gira 8.000. Certo. Temperatura está alta, eu limito ele em 6.000, tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, um alarme de pressão de combustível e eu quero que o limite ele é 4.000, se os dois alarmes entrarem, o alarme que tem a menor rotação Vai vai ser prevalecer. mandatório e vai limitar no de pressão de combustível, entendeu? Não porque a pressão de combustível é mais importante, mas é porque o 4.000 é menor que o 6.000 que você programou, certo? Uhum. Então é uma estratégia assim, muito inteligente, cara. É que nem o lance do override lá, lambda. Qual que é mais seguro? Mais rico. Então, ele olha diversas tabelas, o valor menor é o que ele assume. Legal. Certo. É, ô Roberto, e uma outra pergunta que eu tinha separado aqui. Quando eu não devo usar uma proteção? Quando você não deve usar? Olha, É. naquele caso que eu falei de, cara, você não tá que nem, ó, nesse tipo do rally lá, Uhum. eu vou procurar depois um login pra galera, porque é um tipo de coisa assim que você vê como acontece. Eu não Que é... tava na corrida com os Ah, tá. caras, no sábado o cara me ligou, cara, tá tudo beleza, cara, a gente tá em primeiro, amanhã, puta, a gente tem muita chance de ficar em primeiro e tal, tá tudo certo, tá tudo certo. Daí entra naquele Uhum. ponto que eu falei lá no outro vídeo. Não é porque tá tudo certo que você vai. Falei, cara, me manda Você o vai- log. Não, manda o log. Daí eu olhei o log e tinha naquele carro, cara, eu acho que tava com um pau na sonda. E eu falei pro cara, meu, olha só, vocês Esse é deixaram a aquele que teve que pressão de trocar o óleo. motor? Não, não é. Ah, tá. Não é. É o mesmo carro, mas que Aham. teve que trocar o motor foi no meio do Rally dos Sertões. E no Ah, Rally tá. dos Sertões sempre tô com os caras. Esse aí foi um outro rally lá que eu não fui. E daí eu conversei com os caras e falei, meu, tá tudo bem assim, cara. Vamos desabilitar essa proteção de óleo, cara. Vai que me dá um pau no sensor. O cara tá em primeiro, cara. Vamos, desabilita tudo aí, porque, cara, se a eletrônica limitar o motor nessa condição, o cara vai nos matar. Eu falei, então, beleza. É, Cara, eu tirei todas as proteções, mas avisei o piloto e falei, cara, tá tem que ser tudo no conversado, deck. né? Tem que ser conversado, o cara precisa saber. Pessoal, falei pro cara, tá tudo no dash. Então, você tá na raça aí, cara, entendeu? Então, assim, é aquele lance. Ter proteção, você tem que, sabe, tomar seu cuidado. Você tá lá numa corrida lá de 12 horas, tá faltando 2 horas. Cara, Aham. eu morro de medo de limitar um negócio que não era para ser. É lógico que, vou dar alguns exemplos, tá? Os sensores de pressão, você tem como, por exemplo, sensor de pressão, vou dar um exemplo normal, PS10B da Fiotech, tá? Certo. Como que é a curva de calibração dele, tá? Back to basics. Se alguém não sabe o que é uma curva de calibração do sensor, é o seguinte: você está com um sensor de pressão, tá? Você liga ele na ECU. A sua ECU não consegue medir pressão. O que ela mede do sensor é um sinal de tensão, tá? É tensão elétrica que ela lê. Sim. E daí você tem uma tabela que vai relacionar, ó, esse sensor, quando ele medir 2 volts, isso quer dizer tantos bar de pressão. Então, uma curva de calibração de um sensor é isso. Ela traduz tensão na variável medida. Para nós, não adianta nada a gente ver, putz, está com 3 volts o sensor de pressão. Quantos Ah, isso significa de pressão? Não sei.
Por isso que existe essa curva de calibração. Então, pega essa curva de calibração de um PS10B, por exemplo. Tá? 1 volt é 0 bar. 5 volts é 10 bar. Tá? Então, você pode fazer um tipo de configuração o seguinte. Olha, se por acaso você medir meio volt, esqueça, é pau no sensor. Porque o sensor, ele começa a medir a partir de 1 volt. Então, assim, se você... Só para a galera entender. Se você conecta, você liga o conector do sensor com o motor desligado, sem pressão de óleo, ou com o sensor na sua mão aqui, ele mede 0. Tá? Certo. Então, e 0 bar. Intenção é 1 volt. Certo? Então, se ele está medindo menos do que 1, teoricamente, tome muito cuidado, teoricamente, isso aí é um erro, tá? Daí o que eu fiz? Eu falo assim, não, então tá beleza. O que eu faço? Eu coloquei lá, abaixo de 0,7 volts, você considera o quê? Que o sensor está em erro. Aí a jogada é diferente. Quando a injeção, isso pessoal, qualquer injeção tem, hein? Se a sua injeção identifica, olha, meu sensor de pressão de óleo está em erro, o que ela faz? Ela desconsidera aquele sensor. Ela fala, eu não posso confiar no que o sensor está medindo. E daí você automaticamente não tem proteção por pressão de óleo, certo? Só que entendam, esse tipo de diagnóstico não abrange todas as possibilidades de falha do sensor. Eu vou repetir. Esse tipo de diagnóstico de sensor com falha não abrange todas as falhas de sensor, porque eu era tranquilo quanto a isso, falava, não, tá beleza, tá tudo configurado, se der pau no sensor, aí se eu fala que pau no sensor e vai desabilitar as proteções. Mas eu já vi sensor com pau que ele tá no range dele, mas ele tá medindo errado. Ou seja, era para ele estar dando 3 volts e ele dá lá 1,2 volts. Eu já vi isso com MAP acontecer, eu já vi isso com pressão de óleo acontecer. Então, repetindo, quando não usar proteção, entenda que a proteção pode, por conta de uma falha de sensor, por uma conta de uma falha de chicote, geralmente falha de chicote, esse tipo de diagnóstico low e high resolve, tá? Por quê? Falha de chicote geralmente é o seguinte, cara, deu um curto. Ou vai estar em curto, né? Ou é um curto para o terra, ou é um curto para o 12 volts de alimentação do sensor, ou para 5 volts. Então, você vai para os extremos, certo? Sim. Apesar de que eu já vi, tá? Mau contato, daí você não vai para low e high, certo? Às vezes a sua tensão fica oscilando, tá? Eu já vi isso num chicote, e foi um chicote que estava sendo usado um conector DTM, certo? Deu falha, daí a gente fez o seguinte, cara, olhamos, não tinha nenhum terminal para dentro, sabe? Às vezes você monta o conector, isso é um detalhe importante da parte de chicote, você monta o conector e o terminal não travou. Ele foi, o terminal ele trava automático quando ele vai no batente dele. Às vezes você vai lá tipo 1 milímetro antes e ele não trava. Daí você monta, você põe tiras e fala, não, tá tudo ok. Só que daí, por algum motivo, uma força, qualquer coisa, alguém que puxa o chicote, mexe, o terminal corre, certo? Sim. A gente olhou nos dois, cara, os 6 pinos eram um conector 3 vias, então os 3 desse conector e os 3 desse estavam travados, não tinham corrido para dentro, nada. Daí eu falei, bom, é na crimpagem, né, cara? Conector não era novo, tá? É um chicote de 3 anos. Mas quando você coloca um conector DTM assim, você espera não ter esse tipo de problema. E daí a gente investigou. Cara, as crimpagens estavam perfeitas, cara. Daí a gente trocou o conector e tudo voltou a funcionar. Então, existem esses tipos de problemas. Às vezes a galera pensa, o pau de chicote é quando dá um curto entre os fios ou deu um curto contra o chassi. Não. Existem outros problemas que às vezes podem acontecer, né?
Principalmente nesses casos de rally, que você tem muita vibração, certo? Então, por isso que é importante você fixar bem o chicote, pensar onde o chicote vai passar e tudo mais. Um simples detalhe de fixação de chicote pode fazer com que você jogue uma corrida fora, né? Sei. É, putz, eu perdi a pergunta aqui, mas fizeram uma pergunta sobre a proteção por tensão alta de bateria. Ah, legal, cara. Essa história é massa, cara. Essa história é muito legal. Em 2017, a gente estava trabalhando no Superbikes e a gente estava fazendo 3 motos CBR 1000RR. Já contei a história aqui da equipe do Alexandre Barros. Projeto muito legal, que a gente aprendeu muita coisa, porque era uma ECU especial, com firmware especial para aquela moto. Então o controle de tração era totalmente diferente, muito massa mesmo. E daí, era assim, era uma equipe que trabalha, era muito assim, às vezes você vai trabalhar no automobilismo e por mais que tenha uma cobrança, o cara não é um piloto profissional, entendeu? Então, é tipo um hobby pro cara, entendeu? Tipo um hobby pro Aham, cara. E lá não, né? O Alexandre Barros é o Alexandre Barros, ele é o Diego Pierluigi, que vinha da Argentina, ele era pago para correr, então era automobilismo profissional mesmo, sabe? Então, era assim uma tensão à flor da pele a cada saída. E daí eu lembro que assim, eu falei assim, vou pegar uma água, né? No que eu virei assim para pegar uma água, os caras falaram, cara, o Pierluigi não voltou. Então, assim, o que eu nossa. quero dizer? Corrida de endurance, por exemplo, ou qualquer corrida de carro, o piloto tá com rádio. Na moto, o cara já não tá com rádio para comunicar. Então, é uma aflição, cara, porque assim, moto, o cara leva um tombo, a chance do cara correr risco de vida é altíssima, em primeiro lugar, Com certeza. certo? Então, eu lembro, cara, que mesmo em treino, eu ficava lá, eu sabia, eu ficava cronometrando o tempo e olhando às vezes quando eu não estava cronometrando, quem estava cronometrando, porque, por exemplo, eu sabia, o cara faz 1 minuto e 15 nessa pista. Se desse 1 minuto e 15, o cara não apontou na curva lá, cara, todo mundo já começava, puta, será que o cara Nossa. caiu? Será que deu merda? O que será que aconteceu? E daí eu escutei esse cara falando, o Pelídio não veio, hein? Eu falei, putz, né? Daí você já Nossa. fica assim, né? Passa Principalmente com mil super, coisas na cabeça do cara. passa mil coisas. Superbikes, né? Teve vários acidentes fatais na categoria, né? Moto é complicado, né? O negócio é arriscado. E daí, assim, eu lembro, cara, falaram, o cara não passou. Deu, putz. Só vou dar um aviso, pessoal. O Instagram, ele corta a live com 1 hora. Então, daqui a pouco a live vai ser cortada automaticamente, mas a gente volta aí, se o 4G ajudar, a gente volta aí Aham. para Beleza. finalizar a live. E daí, o que aconteceu, cara? Pierluigi, alguém falar alguma coisa, às vezes bandeira vermelha, você fica mais, né, preocupado ainda. E daí os caras falaram, a moto pegou fogo. Eu Nossa. falei, nossa, cara. Aí os caras já vêm em cima dos negros da elétrica, né? Exatamente, porque daí assim, né, a grande maioria assim que eu vi de pegar fogo em carro é vazamento de combustível, certo? Aham. Mas assim, é, era muito difícil vazar combustível naquela moto ali, porque não tinha nada assim diferente do original, diferente do que a Honda faz, não tinha um enjambre ali, entendeu? Não Aham. tinha um enjambre. Então, putz, eu já vi carro pegar fogo quando o pessoal usava engate rápido na, na parte de combustível, então com vibração, aquilo não é feito para carro de corrida, quebrou e vazou. Já vi carro pegar fogo durante o abastecimento, mas era pouco provável pegar fogo naquela moto lá por conta de combustível, né? E daí, Aham. putz, né? Vamos lá, né? Daí, bem aquilo que você falou, a galera já veio, cara, o que que aconteceu, né? Daí eu lembro que eu falava assim, tomara que a ECU não tenha ido pro pau. Por quê? Nossa. Porque eles não tinham login no Dash, não estava habilitado. Então, a minha única chance de eu olhar e ter provas,
ó, tava tudo ok com a parte elétrica, é através do login, Sim. certo? Então, assim, e às vezes também pega fogo quando quebra o motor, vaza óleo, vai no escape, pega fogo também. Isso aí é bem comum. Certo. Então, assim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos torcer para que não tenha no fogo, né? Pode ser que deu pau na ECU, né? E daí chegou a moto, cara, acabada, né? Daí, Nossa. beleza. O que que aconteceu? Tirei a ECU, olhei a moto ali, falei, não, beleza, né? Falei, vou tentar energizar a ECU para baixar o datalog, né? Como a ECU ela é toda vedada, você não tem Uhum. uma porta USB na ECU que você conecta um cabo e você consegue baixar o log. Por quê? Por conta de vista de vedação mesmo, né? Você tem um USB lá, não é tão robusto, né? Você deixar lá um Ele conector exposto ali. ali, né? Exatamente. Daí, falei, bom, beleza. Eu falei, bom, primeira coisa que eu pensei, falei, a gente tem 3 motos, né? Na verdade, a gente tava com 2 naquela corrida. Eu falei, vou tirar esse o da moto do Barros, vou pôr a do Perluide, vou ligar a ignição, tentar baixar o log. No que eu pensei em fazer isso, eu já lembrei, cara, eu não sei como que tá essa ECU, cara. A moto do cara tá tudo funcionando ali. Eu vou tirar a ECU, conectar uma que eu não sei como tá? Não vou. Vai que você E uma outra. estraga, né? Tipo, tem um negócio que Vai você que não tem sabe alguma cagada, ali. exatamente. Você tem que ter sempre o máximo cuidado possível. Daí eu lembro que eu peguei e falei assim, meu, já sei. Peguei um chicote reserva, os caras tinham um kit completo reserva, né? Moto, você cai, você estraga o dash, não sei o que, então tinha dash reserva, chicote reserva, só esse o reserva que não tinha. Eu peguei o Certo. chicote reserva, pedi uma bateria, liguei as coisas, pum, conectou na ECU. Falei, beleza. Show de bola. Vamos baixar o log. Baixou o log. Falei, beleza. Cara, eu lembro que eu olhei o log por 4 segundos. Por quê? A primeira aba do meu login já é Engine Health, Engine Safety. Então Sim. eu tenho lá as variáveis básicas, certo? Rotação do motor, temperatura do motor, pressão de óleo, pressão de combustível, tensão da bateria, e assim por diante. Basicamente, eu coloco aí pressões, temperaturas, tensão da bateria e diagnóstico de câmbio, Para tá? quem, Olha, para quem quiser saber mais, tem um vídeo no nosso canal do YouTube falando só disso aí, que é bem legal mesmo, sobre a isso aí, importância, inclusive, dessa organização. isso aí. Primeira variável que eu fui de cara, pressão de combustível. Se tivesse um vazamento, ia cair. Não Já teve. caiu. Olhei pressão de óleo, não teve queda. Olhei tensão da bateria, a tensão da bateria estava assim, ó. Ela começou ali em 14, e ela fez assim, ó. A Nossa, foi para cada quanto? volta meio que ela subia meio volt, cara. Daí chegou, tipo assim, a 18, 19. E a bateria que a gente usava lá, cara, era uma bateria desse tamanhozinho, de 1 lítio. Então, Aham. é um negócio ali minúsculo. Então, cara, se você sobe muito a tensão, o negócio vai esquentar, entendeu? E trocando ideia com o Pierluigi, ele falou, olha, o fogo começou naquela região ali e era bem no esquema da bateria, certo? Só Hum, que aí, por que que ah, sobe a tensão da bateria? Alguém tem aí alguma... Nossa, tem tanta pergunta aqui que agora que eu tô vendo. Alguém tem alguma ideia de por que que uma tensão da bateria iria poder subir tanto assim, chegar em 18, 19 volts? Ó, o Daniel falou aqui, montamos uma bancada com bateria UTC apenas só para abrir esse fora do carro, quando tem alguma suspeita. Boa. Isso aí é importante pra caramba ter. tem mais quanto tempo de live aí, Roberto? Só para. Regulador de voltagem. Ó, eu vou desligar a live aqui porque vai cortar, mas ó, já mandaram aqui, ó. Regulador de tensão. Show de bola. Galera, eu vou fechar essa live e vou abrir outra, porque senão vai cortar no meio de uma explicação aí, beleza? Já vou, então, daqui 30 segundos a gente já vai voltar com outra live. Fechou.